Hoje nós vamos falar para vocês, né, sobre o que nós comemoramos essa semana, que é a Páscoa. E aí a gente vai falar para vocês, contar uma história sobre o verdadeiro significado da Páscoa e depois nós vamos trazer algumas brincadeiras para vocês fazerem durante esse período com as crianças, tá bom? E eu vou chamar uma pessoa que vai falar para vocês, contar para vocês essa historinha. Deixa eu convidar aqui ela. Oi, Oi. boa tarde. Meu nome é Tia Amanda e eu, junto com a Tia Grazi, a gente vai contar agora uma historinha para vocês. E em seguida vamos ter umas brincadeiras para a gente fazer nessa quarentena, junto com a família, para se distrair. Então, para começar, todo mundo sabe que a gente está na semana da Páscoa e eu queria falar para vocês o que é o real significado da Páscoa. A Páscoa, como todo mundo sabe, é a época que a gente tem ovos de chocolate, tem o coelhinho, diversas outras coisas. Mas não significa só isso. A gente sabe que nessa data foi um momento de amor. Sabe por que foi um momento de amor? Porque foi a época, é a época que a gente comemora a morte e a ressurreição de Cristo. Então, a gente comemora o dia que o Papai do Céu decidiu morrer na cruz por todos nós, para levar nossos pecados, por amor a cada um. E ao terceiro dia, ressuscitou. Isso mesmo, ele não está morto. Ele ressuscitou por amor de todos nós. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que incrível isso! Vocês não acham, não? Eu acho. Deus morreu por nós para que a gente tenha a vida eterna. A gente nunca mais vai precisar passar. Por isso, a gente não precisa ir para a cruz para se salvar. Não, a gente só precisa acreditar nele. E nesse período, a gente pode sim comer o ovo de chocolate, pode sim estar junto com a família, comemorar da forma que cada um preferir, mas a gente tem que estar lembrando o real significado, que é o amor de Jesus por nós. Ele amou a gente de tal maneira que ele foi para a cruz morrer. Isso é tremendo, não podemos esquecer esse significado. Mas agora, depois de explicado o significado dessa semana e até domingo, a gente vamos estar comemorando a Páscoa, cada um na sua casa, do seu jeito, com a sua família, mas sempre lembrando que Jesus morreu por todos nós. Ele é o nosso Pai, Ele nunca vai nos esquecer. E agora a gente quer falar de umas brincadeiras, porque eu garanto que tá todo mundo aí em casa já sem saber o que fazer a essa altura, o que dá para as crianças brincarem. Então vamos lá, pensar em coisas novas. Todo mundo querendo gastar Eu, energia. Energia. Estamos em uma lista aqui de brincadeiras para sugerir para vocês. E depois ela vai fazer uma demonstração bem legal de uma brincadeira que a gente pode estar fazendo em casa com coisas simples. Então, primeiro eu vou sugerir algumas brincadeiras. Quais seriam? Se você tem quintal em casa, eu tenho um quintal bem grande, tenho criança aqui para brincar. Então, se você é menino, você pode estar chamando o papai, a mamãe, se você tem irmão, para ir lá para o quintal e brincar de futebol, brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Essas brincadeiras que são super antigas, mas que são nessas horas, que a gente não pode esquecer delas não, viu? Vamos botar aí para animar todo mundo da família. Se tem uma mangueira, vai lá todo mundo pro quintal e toma banho de mangueira, se alegra.
Mas se não tem o quintal, vamos ficar dentro de casa fazendo sabe o quê? Aí eu sugeri algumas coisas, como a gente brincar de adedônia, a gente brincar de fazer. Na verdade, eu acho que essa é uma das ideias mais legais que eu queria trazer aqui. Usar o que a gente tem na nossa casa para fazer brinquedos recicláveis. Sabe como? Você pode pegar uma garrafa PET, a tampinha, e com poucas coisas você vai fazer um carrinho para você brincar, ou qualquer outro brinquedo. Você pode pegar as tampinhas e fazer, sabe o que é um jogo de xadrez. Então, assim, tudo se aproveita. Fora que tem receitas muito fáceis, ideias muito fáceis de como fazer, por exemplo, uma massinha caseira para você estar brincando aí, uma massinha de modelar em casa, entre outras e outras coisas. Agora a tia Grazi vai contar a brincadeira que ela trouxe para vocês. Super legal. O nome dessa brincadeira que eu trouxe para vocês é Estoura Balão. Aí eu coloquei esses balões aqui, eu prendi no barbante. E o que você vai precisar para fazer essa brincadeira é só de alguns balões, que eu acredito que a grande maioria de vocês aqui tem em casa. E aí você vai achar a melhor forma, se você prefere prender assim, ou se você prefere colocar todos juntos. E aí, a sugestão que eu queria dar para vocês é de que vocês pegassem alguma coisa relacionada a uma historinha, ou alguma coisa que fizesse sentido para a criança. No caso, eu escolhi algumas ações para elas fazerem relacionado com a história que a Amanda contou. E aí eu não coloquei dentro do balão porque ia ficar ruim na hora de estourar para eu pegar. Aí você vai lá, pede a criança para estourar o balão. E quando ela estourar, digamos que seja esse daqui, né? Estourou. Vai fazer um pouco de barulho. Aí você vai lá, pede para ela pegar o papelzinho. Eu coloquei uma frase aqui que é para você perguntar para ela o que é a Páscoa. Aí ela vai e diz para você o que é a Páscoa. A regra dessa brincadeira é que a criança faça o que está dizendo no papelzinho. Você pode colocar, por exemplo, pegue a Bíblia, desenhe e pinte um coração. Você pode colocar lá, a morte venceu Jesus. E aí, além da criança se divertir, vai fazer com que ela aprenda muito mais sobre a história. E no final você pode no final você pode dar algo para ela, tipo um chocolate. E aí vai todo mundo se divertir e ficar feliz. Outra ideia que eu estava tendo aqui, com a Grazi falando, que é muito simples, é brincar de mímica. Ou então, vocês podem ver, e eu acho que é a maior, como é que eu posso dizer? Tem que ser a nossa regrinha número 1 nesse momento que a gente está enfrentando. É não deixar de ler a Bíblia com as nossas crianças. Então, todo momentinho que você tiver, vai lá, pega a Bíblia, senta com seus filhos. Eles mesmos vão querer, porque a gente na igreja, a gente já ensina que a Bíblia é algo muito importante. Então você lê, você pega alguma história, algum acontecimento da Bíblia, senta com a sua família, conta e depois pergunta o que ele entendeu. Bota ele para falar, escuta a opinião dele, ele vai ter muito a acrescentar nesse momento. Então, assim, não vamos deixar de estar tendo um momento com Deus, junto com a nossa família. O brincar é muito legal, lembrar da Páscoa, mas vai ser um momento. A gente tem que focar em não perder nenhum momento o foco em Jesus. Então, vamos estar lendo a Bíblia com as crianças, vamos estar ensinando para eles palavrinhas que Jesus falou, trechos, pede para ele repetir, bota louvores, bota essa criançada para dançar na sala com as musiquinhas. Então, assim, tudo é uma forma de sair da rotina. Só cabe a gente querer fazer algo para mudar. Então, a gente deixou várias ideias. Se vocês tiverem mais, podem sugerir, a gente vai amar, vai ter outras lives para a gente falar sobre isso também. Não vai ser só essa. Então, estejam acrescentando, coloquem os filhos de vocês para orar junto com vocês e meditar, porque essa geração que está por vir é a geração que vai trabalhar para Cristo. Então, a gente não pode esquecer deles em nenhum momento.
Não é, tia Grazi? Não, a gente não tá te ouvindo. Não. Eu acho que a tia Grazi, o microfone dela deu algum probleminha. Então, vamos continuar. É, falando sobre agora, sobre as próximas lives que vão ter. Não vai ser só essa que vai acontecer. Então, se você tiver alguma sugestão, se você tiver algo a acrescentar, se seu filho aprender alguma coisa, grava um vídeo, manda no nosso Instagram, fala pra gente qual foi a ideia, a gente vai adorar estar trazendo aqui para vocês, tá certo? E é isso, não esqueçam em nenhum momento que Jesus é a nossa força para a gente estar enfrentando isso tudo, que passe com a sua família, que aproveitem os momentos como se fossem únicos, aproveitem para viver com a sua família esse momento, amém? A tia Graça acho que está sem áudio ainda.